Boa tarde. Ficamos aí sem a nossa ginástica laboral por enquanto. O tempo está corrido, o calor está grande. É bom suar fazendo ginástica, né? Não sentado, olhando alguém falar. E galera, muito bom ver esse ginásio lotado. Espero que o pessoal que esteja saindo aí seja para comer, matar a fome ou pegar um ventinho. Vocês estiveram aqui ontem, né? Todo mundo esteve aqui ontem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Belchior. Por que falar sobre o Belchior? Não porque ele morreu, né? Não é oportunismo. Vocês tiveram aula com o Miquiles ontem? Professor de história, perturbado, né? Parece uma caricatura, né? Uma charge animada. E o Belchior, ele viaja comigo para dar aula em Sobral. Ele vai no meu carro. E toda sexta-feira, quando a gente volta de Sobral, eu coloco o Belchior para tocar no carro. Como eu sou motorista, então a trilha sonora é eu que escolho, né? E toda sexta-feira, regularmente, rola Belchior no som do meu carro. E ele está ficando impaciente, porque tem 4 meses que ele escuta Belchior toda sexta-feira, né? E chega no colégio e fica brincando com os alunos em relação a isso. E aí um dia, antes mesmo da morte do Belchior, numa dessas brincadeiras que ele fez com os meus alunos, eu entrei em sala e eu perguntei o seguinte, e aí eu gostaria que vocês respondessem a pergunta que eu fiz aos meus alunos lá em Sobral. Pessoal aqui, quem é que tem o hábito de vez ou outra ouvir Chico Buarque de Holanda? Temos um bom número, né? Quem é que tem o hábito de vez ou outra ouvir Caetano Veloso? Quem é que tem o hábito, sejam sinceros, de vez ou outra ouvir Belchior? Pois é, entenderam a necessidade de se trabalhar o Belchior? Eu percebi isso nessa brincadeira, porque a maioria dos meus alunos conhece o Chico Buarque. A maioria dos meus alunos conhece o Caetano Veloso, mas a maioria dos meus alunos não conhece o Belchior. E eu acho um absurdo que o brasileiro não conheça o Belchior, que o cearense não conheça o Belchior, um dos maiores letristas da nossa MPB. E aí eu fiquei pensando o seguinte, por que será que isso acontece? Por que que os meus alunos conhecem o Caetano Veloso? Por que que os meus alunos conhecem o Chico Buarque e não conhecem o Belchior? Porque mesmo que você não curta o Chico Buarque, em algum momento um professor entrou em sala e levou músicas do Chico Buarque para trabalhar com você quando estava falando de ditadura militar. Porque mesmo que você não conheça e não goste do Caetano Veloso, em algum momento o professor entra em sala para falar de tropicalismo e fala do Caetano Veloso. Agora quem é que fala do Belchior? Os professores não entram em sala para apresentar o Belchior aos seus alunos. Por quê? Porque o Belchior não está associado a nenhum movimento. Na verdade, o Belchior sempre foi um gauche. Lembram do Drummond? Lembram aquele famoso poema do Drummond? Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. O que é o gauche? O gauche é o inadaptado. O gauche é aquele cara que não consegue se adequar às convenções. O gauche é aquele cara que está sempre inquieto, que está sempre olhando para o mundo com um olhar torto, percebendo que não se encaixa. Então o Belchior nunca se encaixou. Ele nunca se encaixou, ele sempre foi muito crítico. Ele criticou a geração dele, ele criticou a geração anterior a ele criticou a ditadura militar, ele criticou aquela classe de artistas que criticou a ditadura militar. Ele nunca se rendeu ao que a indústria fonográfica queria dele, até o ponto em que cansou de tudo e sumiu. Então, pelo fato de não estar associado a nenhum movimento, o Belchior está distante da escola. E aí eu fui averiguar outra coisa. Eu entrei nos meus bancos de questões de vestibular e fui procurar questões de vestibular sobre o Belchior. Porque se eu tivesse achado uma questão boa
já elaborada por algum outro vestibular, eu teria colocado o meu material. Só que, galera, eu não encontrei. Ok, tranquilo. Por favor, pedir para a Elaine Souza dos Santos me encontrar na entrada. Eduardo, a Elaine está perdida. O Eduardo lhe procura. Encontre com o Eduardo na entrada. Então, eu não encontrei questões de vestibular sobre o Belchior. Para vocês terem uma ideia, eu encontrei uma questão na prova da UES do ano passado. Alguém aqui fez a prova da UES ano passado? Caiu uma música do Belchior chamada Fotografia 3x4 numa prova de geografia. Uma questão eu achei. Bem, então eu vou apresentar o Belchior para os meus alunos. Resolvi elaborar algumas questões. Nós temos aqui 10 questões para trabalhar o Belchior. E vocês têm ouvido o Belchior recentemente rolar nas rádios, nos programas de televisão. Mas o Belchior tem uma particularidade. Na verdade, não só o Belchior. Eu acho que nós, de uma maneira geral, temos dois olhares. A gente tem o olhar do ouvinte, o olhar do entretenimento, da diversão, do curtir a obra de arte, e tem um olhar do crítico. Muitas vezes, mesmo quem escuta Belchior não percebe a profundidade das suas letras, não percebe a natureza daquilo com que o Belchior trabalha. O Belchior é muito complexo. O Belchior é um dos caras que mais dialoga com a cultura popular, com a literatura, com a música do seu tempo. O Belchior faz intertextualidade com os Beatles, o Belchior faz intertextualidade com Luiz Gonzaga, com o Catulo da Paixão Cearense, com o Fernando Pessoa, com o Drummond, com o Olavo Bilac, com o Castro Alves. É uma poesia riquíssima. Então, vamos ler Belchior, vamos ouvir Belchior e vamos refletir um pouco sobre essas coisas todas que o Belchior traz para a gente em suas músicas. Espero que vocês não achem como um aluno meu achou um dia desse. Eu coloquei a música do Belchior para a gente ouvir em sala. Professor, mas isso aí é brega. Isso aí é brega. O cara vem me chamar o Belchior de brega. Vamos lá. Página 21. Todo mundo, página 21. Eu coloquei um texto aí, introdutório, sobre o Belchior. Uma análise da música do Belchior, da obra do Belchior, feita pelo Alberto Sartorelli, muito boa, que eu vou deixar para vocês lerem em casa. Então, para a gente começar, nós vamos começar ouvindo uma música que é uma das que eu acho melhores do Belchior, uma música chamada Coração Selvagem. Vamos ouvir o Belchior cantando Coração Selvagem, depois vamos fazer as questões. Toca, Belchior. Primeira. Essa vai na ferida. Acompanhe a letra no material. Meu bem, guarde uma frase pra mim dentro da sua canção. Esconda um beijo pra mim sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde, eu quero corpo, tenho pressa de viver. Mas quando você me amar, me abrace e me beije bem devagar, que é para eu ter tempo, tempo de me apaixonar, tempo para ouvir o rádio no carro, tempo para a turma do outro bairro ver e saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente, sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem
essa pressa de viver. Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida: vida, pisa devagar, meu coração, cuidado, é frágil. Meu coração é como um vidro, como um beijo de novela. Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão, o meu sonho, a minha fúria e esta pressa de viver. E este jeito de deixar sempre de lado a certeza de arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser. Meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer comigo. Meu bem. Bonito demais, né? Eu acabei de pensar aqui o seguinte: talvez o problema, né, do Miquile se incomodar com eu botar Belchior toda sexta-feira no carro não é o Belchior, sou eu cantando o Belchior dentro do carro, né? Porque não tem como não cantar. Muito, muito bom o Belchior. E uma das coisas mais legais na canção do Belchior é o seguinte: ele assume muitas vezes um tom de crônica. O Belchior é um cronista do seu tempo, e é um cronista, na verdade, universal. A música do Belchior não envelhece. Muitos dos temas trabalhados pelo Belchior na década de 70, a gente lê hoje, a gente escuta hoje, e eles ainda nos tocam, e os seus versos ainda nos tocam, e ainda falam sobre a nossa gente, sobre as nossas angústias, sobre os nossos problemas, sobre os nossos medos, sobre os nossos anseios. Mesmo as músicas políticas do Belchior, mesmo aquelas em que ele critica a ditadura. O Chico, que tem belíssimas canções de protesto, algumas dessas músicas do Chico envelheceram, porque estão muito associadas àquele contexto. Então são boas para aula de história. As músicas do Belchior não envelhecem, mesmo quando ele critica a ditadura, porque ele sempre une a questão pessoal, humana, intimista, ao social e ao político. Isso é o que faz a obra dele se tornar atemporal. Mas veja, nós temos um eu lírico muito interessante nessa canção. Vamos dar uma lida no texto com mais calma. Meu bem, guarde uma frase para mim dentro da sua canção. Esconda um beijo para mim sobre as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Belíssima frase para você mandar para gata, né? Essa aí. Não quero o que a cabeça pensa, eu quero o que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde, eu quero o corpo, tenho essa pressa de viver. Mas quando você me amar, me abrace e me beije bem devagar, que é para eu ter tempo de me apaixonar, tempo para ouvir o rádio no carro, tempo para a turma do outro bairro ver e saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente, sim, já é outra viagem, e o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude, falaremos para a vida: vida, pisa devagar, meu coração, cuidado, é frágil, meu coração é como vidro, é como um beijo de novela. Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão, o meu som e a minha fúria, e esta pressa de viver, e esse jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser. Meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer comigo. Talvez eu morra jovem, alguma curva do caminho, algum punhal de amor traído completará o meu destino. Meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer comigo, meu bem, que outros cantores chamam baby. Se eu não estivesse sendo gravado, eu diria agora um palavrão, porque só um palavrão define às vezes certas coisas. Olha aí a habilidade 19, funções da linguagem. Lembram as funções da linguagem? Quantas funções da linguagem existem? 6. São 6 as funções da linguagem. Vamos lembrar? Função emotiva,
Na função emotiva, o foco é no emissor, naquele que transmite a mensagem. Função conativa, na função conativa, o foco é no receptor, naquele que recebe a mensagem. Função referencial, na função referencial, o foco é no assunto do texto. Função metalinguística, na função metalinguística, o foco é o próprio código. A função metalinguística ocorre quando o artista faz referência ao seu próprio texto no texto. Função fática, o foco é no canal de comunicação. A função fática ocorre quando ele testa o canal de comunicação, quando ele abre o canal de comunicação, quando ele fecha o canal de comunicação. E função poética, a função poética que tem como foco a mensagem, a estrutura, a forma do texto. Então veja lá, se é uma questão de funções da linguagem, vamos ver o que o enunciado nos dá e o que ele pede. Na canção de Belchior, manifesta-se claramente a função poética da linguagem, que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem. Pela análise do texto, entretanto, percebe-se também, veja, ele já lhe disse que tem função poética na canção. Ele quer, além da função poética, qual a outra função que está presente. Percebe-se também a busca de testar a eficiência do canal de comunicação, medindo o nível de contato no ambiente comunicativo que caracteriza a função fática da linguagem. O apelo à atenção ou a tentativa de persuasão dirigida ao receptor da mensagem, que caracterizam a função conativa ou apelativa da linguagem. A contenção das emoções do enunciador da mensagem, o que caracteriza a função emotiva ou expressiva da linguagem. A conceituação, a referência, a informação objetiva do elemento temático da mensagem, que caracterizam a função referencial da linguagem, ou uma explicação, definição e análise dos elementos do código da mensagem, o que caracterizam a função metalinguística da linguagem. Galera, tem função metalinguística nesse texto? Você consegue perceber no texto alguma referência ao próprio texto? Sim ou não? Ele é cantor. O que ele escreve? Canções. Ele está cantando uma canção. Olha como é que ele termina o texto. Vem morrer comigo, meu bem, que outros cantores chamam baby. Outros cantores chamam baby, eu chamo na minha canção meu bem. Então tem aí a função metalinguística. Ele faz no texto uma referência ao próprio texto. Mas por que o item E está errado? O item E está errado porque ele diz que há uma definição e análise dos elementos. Ele não faz isso, ele faz uma mera referência. Portanto, apesar de haver a função metalinguística, ela não predomina, ela não se destaca. Há outra que se destaca mais do que ela. Qual é a outra que se destaca mais? O emissor se destaca? Se destaca. O emissor do texto não está destacado? Não tem o eu que fala de si o tempo todo? Esse eu se coloca no texto falando das suas emoções e dos seus sentimentos. Então tem função emotiva. Professor, mas se tem função emotiva, por que o item C está errado? A função emotiva é caracterizada pela contenção do sentimento? Não, é o contrário. Eu uso a função emotiva para dar vazão ao sentimento. Por isso o C está errado. E o item correto é o item B. Há um receptor nessa canção? Há o receptor. Quem é o receptor? É a mulher amada. É o meu bem. Olha que ele usa um vocativo várias vezes. Meu bem, vem viver comigo, vem morrer comigo, vem correr perigo. Então ele está dirigindo a mensagem dele a um receptor, e ele quer convencer o receptor da mensagem dele a ir com ele, a fazer o que ele quer. Então, se eu tento convencer alguém, se eu tento persuadir alguém, se eu tento influenciar alguém, eu tenho a presença da função conativa da linguagem. Por isso, item B de Bakurin na primeira questão. Questão sagrada do Enem.
é uma habilidade só para funções da linguagem. Então não tem perigo de você fazer uma prova do Enem sem no mínimo uma questão de funções da linguagem. Próxima. Observe o trecho. Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida. Vida, pisa devagar, meu coração. Cuidado, é frágil. Meu coração é como vidro, como um beijo de novela. A função poética da linguagem manifesta-se muito explicitamente no trecho anterior, pela presença abundante de figuras de linguagem. Destacam-se no trecho respectivamente. Olha aí, outra coisa que o Enem adora: figuras de linguagem. Você não pode interpretar um texto literário se você não tem pleno conhecimento das figuras de linguagem. Nesse trecho destacado, quais são as figuras de linguagem presentes? Metáfora e símile, prosopopeia e metáfora, prosopopeia e símile, metonímia e antítese, antonomase e comparação. Professor, tem umas paradas aí que eu nem lembro, ó. Tem? Tem umas paradas aí que você não lembra? Vamos lá. Símile. Símile é a mesma comparação. Então, é só um nome bonito, técnico para comparação. Comparação ou símile são a mesma coisa, né? Prosopopeia. O que é a prosopopeia? É a mesma personificação. Então, quando você personifica, você faz uma prosopopeia. O que é personificar? É atribuir comportamentos, características, atitudes humanas àquilo que não é humano. Metonímia, todo mundo lembra da metonímia? Metonímia é parte pelo todo, é continente pelo conteúdo, é causa pelo efeito. Lembram? E a antonomásia, o que é a antonomásia? Quando eu digo a rainha dos baixinhos, estou falando de quem? Xuxa. O rei do futebol, Pelé. A cidade luz, Paris. Esses títulos, esses epítetos são a antonomásia. Então ocorre a antonomásia quando eu uso um título, um epíteto, para me referir a um nome próprio. Em vez de dizer o rei, eu poderia ter dito Roberto Carlos, que é o nome do artista, mas eu preferi usar o epíteto, o rei, pelo qual ele ficou conhecido. Na literatura nós temos vários. Quem é o poeta dos escravos? Poeta dos escravos, quem é? Castro Alves. Quem é o poeta da paixão? Vinícius de Moraes. Então, nós temos vários epítetos aí na literatura. Então, quais são, galera, as figuras que a gente encontra nesse trecho? Item: vida pisa devagar, meu coração, cuidado, é frágil. Mas quando a vida nos violentar, falaremos para a vida. Vida pisa devagar. A vida pisando em mim é a vida personificada. Então eu posso enxergar aí uma prosopopeia. A vida me pisando, eu conversando com a vida, pedindo para a vida não me maltratar, é a vida personificada. E meu coração é como um vidro, como um beijo de novela. Ele está comparando. Se ele está comparando, eu tenho uma símile. Então tem prosopopeia. Oi, diga. Como? Pior que tá, né? Não era para estar, né? Mas enfim, já foi. É verdade. Cadê o material? Abre aí o PowerPoint, por favor, na tela. Que aqui no PowerPoint não tá. Aí de repente a gente acompanhando pelo PowerPoint fica melhor, né? Como é que a gente passa aqui? Ah, pronto. Então a gente parou na questão 2, olha a questão 3.
A questão 3 é de interpretação do texto. Vamos ver sobre o que o Belchior está falando nessa belíssima canção. Pela análise do texto, essa aí a gente já... certo. Pela análise do texto, percebe também a presença marcante da função emotiva ou expressiva, uma vez que o emissor imprime à canção marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos. O eu que manifesta no texto, que se manifesta no texto, pode ser caracterizado como um ser. Vamos lá, a gente passou a canção inteira ouvindo o eu lírico falar de si mesmo, apresentando a sua visão de mundo e da vida. Qual é a visão de mundo desse eu lírico? Esse eu é um eu pragmático, que planeja cada etapa da sua vida com o intuito de melhor aproveitá-la. Esse eu da canção do Belchior é pragmático, é um cara que planeja a vida, certinho, bonitinho. É um eu impulsivo, o que faz com que na pressa de viver desperdice as oportunidades de fruir a experiência amorosa. Ele é impulsivo? Eu posso dizer que ele é impulsivo, mas ele desperdiça a chance de se entregar ao amor? Não, ele está convidando a mulher amada ao amor. É um ser equilibrado, deixando-se levar pela emoção no que diz respeito ao amor e às mulheres, mas pautando-se pela razão ao planejar o futuro. Esse cara é equilibrado, ele se pauta pela razão no planejamento do futuro? Não. Ele é imediatista, entregando-se intensamente à fruição do momento presente, numa espécie de carpe diem que o faz preferir uma vida de riscos a uma vida segura. Verdadeiro ou falso? Totalmente verdadeiro. O que é o carpe diem? Lembra? O carpe diem é um tema literário muito comum na história da literatura brasileira. Quem foi que trabalhou o carpe diem? O Gregório de Matos Barroco trabalhou o carpe diem. O Tomás Antônio Gonzaga Arcade trabalhou o carpe diem. O carpe diem é o viver o dia, o gozar o momento presente, o se entregar ao agora. O carpe diem é fruto de quê? Da constatação da efemeridade da vida. Lembram disso? O que é a efemeridade da vida? É a constatação de que a vida é passageira, de que a vida é incerta. Nós estamos aqui hoje, todo mundo reunido, assistindo a aula, ouvindo o Belchior. De repente vai passando um avião, estoura uma turbina, cai em cima do ginásio, papoca todo mundo. Não pode acontecer não? Pode. Eu posso estar aqui hoje morto satisfeito dando essa aula, termino aqui a minha aula, me despeço de vocês, vou ao banheiro, escorrego, bato a cabeça no vaso e morro. Não pode acontecer não? Pode. Nesse momento, alguém em algum lugar do mundo está tendo uma morte besta. Nesse momento, alguém em algum lugar do mundo está morrendo engasgado sozinho dentro de casa. Não é não? É. Então veja, a gente não pensa nisso. A gente normalmente não quer pensar sobre o quanto nós somos frágeis, sobre o quanto a nossa vida se equilibra num fio muito tênue. Mas é assim, nós somos frágeis. E é aquela história, eu estou aqui hoje e posso não estar amanhã. Se eu estou aqui hoje e posso não estar amanhã, carpe diem, eu tenho que me entregar ao agora, eu tenho que viver o hoje. Não adianta eu ficar pensando o tempo todo no futuro, se eu não tenho garantias nem certezas de que o futuro virá. Aí você para e pensa, professor, e se o futuro vier? E eu não tiver me preparado para ele? Aí ferrou, né? Ferrou. Olha o dilema do ser humano. Eu percebo que a minha vida é muito frágil, que eu não tenho garantias nenhuma de que eu terei amanhã. Portanto, eu me entrego ao hoje. Me entregando ao hoje, eu vivo uma vida intensa, mas pode ser que o futuro venha e me pegue despreparado para vivê-lo. A outra alternativa é eu não me entregar ao hoje, eu planejar apenas o futuro, viver em função do futuro, para ter uma velhice segura, e aí um acidente, uma tragédia, algo inesperado me colhe a vida antes da velhice chegar. E aí eu trabalhei, lutei, juntei dinheiro, e a morte me pega e esse dinheiro vai ficar para os outros. Esse é o dilema. Faz o quê? O ideal é você achar um equilíbrio, né?
mas é muito difícil a gente achar um equilíbrio, muito. Então veja, o eu lírico do Belchior é um eu lírico imediatista, entregando-se intensamente à fruição do momento presente, numa espécie de carpe diem que o faz preferir uma vida de riscos a uma vida segura. Por isso ele repete tantas vezes na canção: meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Ok, vamos para a próxima. Próxima questão, tem um poeminha do Drummond, um poema famosíssimo chamado Congresso Internacional do Medo. Pessoal, lembra do Drummond? O Drummond é um poeta de que geração do modernismo? Da segunda geração do modernismo, a geração de 30. O Drummond é um poeta que começou a sua carreira poética na década de 20, mas que produziu os seus primeiros livros na década de 30. Os livros do Drummond foram publicados a partir de 1930. Então, olha o contexto histórico em que o Drummond se insere. Começa em 1929 a quebra da Bolsa de Nova York, crise econômica mundial. Depois, no Brasil, vem a ditadura Vargas. O nazismo e o fascismo crescem na Europa. Depois vem a Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, holocausto, 20 milhões de pessoas mortas num combate. O Drummond escreveu algumas das suas principais obras nesse contexto aterrorizante, nesse contexto de medo, de insegurança, de incertezas, de violência, de guerra, de morte, de preconceito, de holocausto, de bomba atômica. A nossa geração toda aqui, cresceu ouvindo falar de bomba atômica, né? Mas a gente teme a bomba atômica? Não, a gente não teme a bomba atômica, porque a gente sabe o seguinte: a Rússia tem uma bomba atômica, os Estados Unidos têm bomba atômica, o Paquistão tem bomba atômica, a Alemanha tem bomba atômica, a França tem bomba... Todo mundo tem bomba atômica. Então se um soltar uma, o outro solta, o outro solta, o outro solta, ferrou tudo. Por isso ninguém solta. Ninguém se atreve a soltar uma bomba atômica, porque se um solta, vai ferrar com tudo de vez, porque muita gente tem. Por isso que se precisa impedir que aquele louco gordinho perturbado da Coreia do Norte tenha uma. Porque se tem alguém capaz de soltar e ferrar com tudo, é aquele perturbado. Então o fato de várias potências terem bomba atômica, na prática impede que elas usem essa bomba atômica, para não sofrer retaliações do mesmo nível. Agora você imagina a cabeça do homem naquela época. Imagina o cara ir dormir com o mundo em guerra, acordar, pegar o jornal e descobrir que os Estados Unidos tinham uma arma capaz de acabar com a vida na Terra, que lançou essa arma no Japão e em questão de minutos dizimou uma cidade inteira. O homem daquele tempo, ele olhava para o futuro e ele não imaginava que futuro vinha pela frente. O futuro que parecia esperar o ser humano naquele tempo era um futuro muito tenebroso. Por isso o Drummond escreveu esse poema belíssimo. Vamos dar uma lida. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai, nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Professor, eu entendo cantar o medo dos ditadores. Agora precisa cantar o medo dos democratas? Hitler era um ditador, Mussolini era um ditador, mas quem foi que soltou a bomba atômica no Japão? Uma república democrática dos Estados Unidos. Então veja como o poema reflete bem o contexto histórico em que está inserido. E aí o Belchior escreveu uma canção, a gente vai ouvir agora, belíssima, que chama Pequeno Mapa do Tempo. Vamos ouvir. Na 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 na
Essa voz dele é inconfundível. Eu tenho medo e medo está por fora, medo anda por dentro do teu coração. Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu precise entrar no avião. Eu tenho medo de abrir a porta que dá pro sertão da minha solidão, apertar o botão, cidade morta, placa torta indicando a contramão. Faca de ponta em meu punhal que corte o fantasma escondido no porão. Faca de ponta em meu punhal que corte o fantasma escondido no porão. Eu tenho medo que Minas Gerais. Olha lá, eu dei uma cortada aí na música, porque se a gente for ouvir todas as músicas inteiras, a gente não sai daqui tão cedo, né? Então ele termina dizendo: eu tenho medo e já aconteceu, eu tenho medo e ainda está por vir. Morre o meu medo e isto não é segredo. Então veja, comparando os dois textos, habilidade 17 da matriz de habilidades do Enem. O poema Congresso Internacional do Medo, de Drummond, foi publicado no livro Sentimento do Mundo, em 1940. Pronto, ele acabou de lhe dar o contexto histórico em que o poema do Drummond foi escrito. Isso você deveria saber. Se ele disse que foi escrito em 1940, então foi escrito no período da Segunda Guerra Mundial. Você resgata todo esse contexto. Tem lógica o Drummond escrever um poema Congresso Internacional do Medo em meio à Segunda Guerra Mundial? Tem. Já a música Pequeno Mapa do Tempo, de Belchior, pertence ao disco Coração Selvagem, de 1977. Opa, 1977, que contexto é esse? É o contexto de ditadura militar no Brasil. Tem lógica o Belchior escrever uma canção que fale de medo no contexto da ditadura militar do Brasil? Tem. Então veja que os dois poemas foram escritos em momentos diferentes da história, mas em contextos que se aproximam, contextos de insegurança, contextos de violência, contextos de repressão, contexto de gente morrendo por suas posições políticas, contexto em que o homem vivia com medo, a não ser que fosse um homem alienado. Se você era aquele personagem alienado que se contentava em ganhar o seu dinheirinho durante o dia, chegar em casa, assistir a novela, no final de semana, assistir o futebol, cantando "Pra frente Brasil, salve a seleção", você precisava ter medo? Não. Agora, se você se incomodava com a ditadura, se você gostaria de ter os seus direitos políticos respeitados, o seu direito a voto respeitado, se você não aceitasse aquele estado de exceção e fosse para a rua lutar por uma democracia livre, aí você tinha muito motivo para ter medo. Então veja, comparando as duas obras, percebe-se que, vamos olhar aqui no telão, já que está sem um gabarito. O poema reflete um contexto em que o medo se impõe de uma forma mais pessoal e subjetiva do que na letra da canção. Uma vez que foram escritos em contextos diferentes, poema e canção distanciam-se formalmente, dado o caráter mais artístico do poema e mais denotativo da canção. O poema aborda o tema do medo de maneira mais filosófica, existencial. Já a canção aborda-o numa perspectiva mais documental, atuando como retrato de uma época. Apesar de a canção trabalhar o tema de uma perspectiva mais pessoal,
ambos refletem um contexto sociopolítico marcado por angústias, incertezas e temores. Tanto o poema quanto a canção refletem tempos marcados pela violência e pelo temor ao futuro, e por isso perderam sua atualidade para leitores contemporâneos. E aí, o que a gente marcaria? Item: os dois textos envelheceram, eles perderam o sentido para leitores contemporâneos. Hoje, apesar de nós vivermos numa democracia, de a ditadura já ter passado, nós não temos motivos para ter medo. Temos muito, né? Por uma série de fatores que eu espero que vocês saibam e que não convém eu falar aqui agora. Então, são poemas que não perderam a sua força, apesar da distância do tempo. Agora, dá para perceber o seguinte: o poema, ele é mais pessoal, né? Porque o poema é escrito na primeira pessoa de singular. Eu. Aliás, desculpe, a canção do Belchior é escrito na primeira pessoa do singular. Eu. O poema do Drummond é o nós. Então ele observa um contexto de uma forma mais ampla. Por isso, qual é o item correto? D de Adorim. Apesar de a canção trabalhar o tema de uma perspectiva mais pessoal, ambos refletem um contexto sociopolítico marcado por angústias, incertezas e temores. Galera, é incrível a proximidade da canção do Belchior, das músicas do Belchior com a poesia do Drummond. Eu acho que ninguém da poesia brasileira conseguiu captar com tanta força aquele contexto tão dramático que foi o contexto da Segunda Guerra Mundial. Alguém assistiu aqueles filmes que falam sobre o nazismo, por exemplo, como A Lista de Schindler? Alguém assistiu aquele documentário? Passou recentemente uma série sobre o governo Vargas na Rede Globo. Enfim, se você tem uma noção clara do que foi o contexto da Segunda Guerra Mundial e da ditadura Vargas no Brasil, você entende perfeitamente o que foi a poesia do Drummond. Ninguém captou mais essa angústia, essas incertezas, esses temores do que o Drummond. E o Belchior conseguiu fazer isso anos depois, refletindo muito bem o seu contexto. Então, bola para frente. Na próxima nós temos a linda essa música, Alucinação. Toca, DJ, Alucinação. Essa música foi regravada pelos Engenheiros do Havaí. Ontem Humberto Jéssica estava aqui no Dragão do Mar fazendo um show e cantou essa música em homenagem ao Belchior. Teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem tinta pro meu rosto, oba, melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais. Estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira a cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho meu corpo que cai do oitavo andar, e a solidão das pessoas dessas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfego, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é demais. Cravos, espinhas no rosto, rock, hot dog, play it baby, 12 jovens coloridos, 2 policiais, cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor. Nossa vida, cumprindo seu dever e defendendo seu amor. E nossa vida.
teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror, que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas. Bonito, né? Amar e mudar as coisas me interessa mais. Olha como é interessante essa canção. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta para o meu rosto, oba-oba ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Veja, não, antes de eu comentar a música, vamos ler a questão, né? A música acima, lançada no álbum de mesmo nome, Alucinação, em 1976, é de autoria do cantor e compositor cearense Belchior, autor de letras críticas e muitas vezes irônicas, com um apelo ao mesmo tempo pessoal, humano e sócio-histórico. Belchior apresenta um eu lírico que, diante do contexto histórico em que está inserido, assume um comportamento escapista, buscando a sublimação de suas dores e angústias pessoais, busca refúgio na espiritualidade e na procura pelo amor como forma de superar desilusões sociais e políticas, afasta-se dos problemas do seu tempo, refletindo um cansaço existencial de quem já foi vencido pelas imposições sociais, combate qualquer tipo de evasão, assumindo uma postura ao mesmo tempo combativa e solidária com os marginalizados, defende o esclarecimento das pessoas comuns e dos humilhados como via legítima de combater a alienação e transformar a realidade. Questão boa. Item. Olha lá. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, em nenhum algo mais. Ele nega a teoria, ele nega a fantasia, ele nega o sonho. Ele nega os romances astrais. A alucinação do Belchior é suportar o dia a dia. E o delírio é a experiência com coisas reais. Pessoal, ele está fazendo referência a quê aí? Ele está fazendo referência à religião como uma forma de escape. Ele está fazendo referência às drogas como uma forma de escape. Ele está fazendo referência aos astros, ao orientalismo como uma forma de escape. Ele nega tudo isso. O delírio do Belchior, a droga do Belchior, aquilo que mais o interessa é o dia a dia, são as coisas concretas e materiais. E esse olhar dele para as coisas concretas e materiais é um olhar solidário. Solidário ao outro, ao pequeno rapaz comum, aquele homem como ele, um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, os humilhados do parque com os seus jornais. Veja, qual é a ideia do Belchior aí? Lembra que o Belchior viveu os anos 70 e 80, os anos da galera hippie, da galera do LSD, da galera que foi buscar a psicodelia, o orientalismo. Isso tudo é uma forma de evasão. O que é se evadir? É fugir da realidade. Lembra dos ultras românticos? O que o ultra romântico faz? Quando a realidade o oprime, quando a realidade o sufoca, ele foge da realidade. Tem alguém aqui que é escapista? Eu tenho certeza que tem uma porrada de gente aqui que é escapista. Quem tem um espírito romântico tende a ser escapista. O cara que é muito romântico, muito idealista, muito sonhador, quando a realidade dele o oprime, ele tende a fugir da realidade. Ele foge para o passado, ele foge para a arte. Na época do romantismo, o cara fugia para a literatura. O Álvares de Azevedo, lembra aí do Álvares de Azevedo? O Álvares de Azevedo era um adolescentezinho antissocial que não pegava ninguém. Passava os dias dele dentro do quarto, bebendo, fumando, lendo e escrevendo. O adolescentezinho romântico hoje, que não pega ninguém, passa o dia em cima da cama assistindo Netflix. Alguém se reconhece? Ah, professor, mas é saudável, né? Você passar no final de semana algumas horas
assistindo uma temporada de série, qual é o problema disso? Qual é o problema de eu ficar horas e horas lendo e lendo e lendo, ou baixando alguma coisa na internet, ou jogando videogame? Problema nenhum. Agora, se todo o tempo livre seu, você está na internet, se todo o tempo livre seu, você está assistindo temporada de série, é porque você tem uma vida social de merda, né? Convenhamos. Se todo final de semana, um atrás do outro, no seu tempo livre, você está mergulhado num livro, num filme, numa série, meu amigo, você não tem amigos não? Para ir sair, dar uma passeada, tomar um banho de praia, conversar. Você não tem um peguete para dar uns amassos, né? Então, o problema não é vez ou outra, o problema é você se refugiar nesse universo virtual, fictício, fantasioso, imaginativo o tempo inteiro. Aí fica a mãe: menino, sai de casa, menino, vai pegar um sol, vai mofar em cima dessa cama, não é não? Não é assim? O Belchior nega tudo isso. Ele nega qualquer tipo de escapismo, ele nega qualquer tipo de evasão. Ele quer um olhar voltado para as coisas concretas, e esse olhar é solidário. É o olhar para o preto, para o pobre, para o estudante, para os humilhados do parque. Então, qual é o item? Acho que eu fiz merda aqui. Pronto, item: combate qualquer tipo de evasão, assumindo uma postura ao mesmo tempo combativa e solidária com os marginalizados. O Belchior faz da sua obra, muitas vezes, uma obra de denúncia social. A sua música é muitas vezes uma arma para fazer denúncia social, para dar voz àqueles que não têm voz na sociedade. Por isso, o item D de Diadorim. Próxima. Opa. Apenas um rapaz latino-americano. Belíssima essa música. Toca o som, DJ. Essa daí é cruel. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio, em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Cutucada no Caetano Veloso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio, em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, pago o som dentro da noite, e não tenho um amigo sequer que ainda acredite nisso não. Tudo muda, e com toda razão. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema, quando ninguém nos vê. Muito bom. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema, quando ninguém nos vê. Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Somos palavras, são navalhas, e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Mas não se preocupe, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo. Isto é somente uma canção. A vida realmente é diferente, quer dizer, ao vivo é muito pior.
Cruel, cruel. Só um aviso antes, Tayla, estamos te esperando na saída. Gerson e Wesley. Então, cuida. Ixi, olha aí. Rapaz. Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras são navalhas, e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Não se preocupe, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo. Isso é somente uma canção. A vida realmente é diferente, quer dizer, ao vivo é muito pior. A gente já ouviu aqui algumas músicas do Belchior. São músicas alegres, são músicas otimistas. É um dos caras cuja obra é mais pessimista da MPB brasileira. Mas não tem como você ter um olhar crítico, olhar para o mundo em que está inserido e não ser pessimista, muitas vezes. O Zé Saramago tem uma frasezinha sobre isso. Uma vez perguntaram a ele: Zé Saramago, por que você é tão pessimista? Ele disse: eu não sou pessimista, o mundo é que é péssimo. Dá para entender o Saramago e o Belchior. Na canção acima, de teor metalinguístico, Belchior traz uma visão sobre o seu próprio fazer musical e sobre seu papel como artista, semelhante a que se encontra em... Então vamos lá. O Belchior falou da sua própria música nessa música, por isso a canção é metalinguística. Essa visão que ele expressou sobre a sua arte é igual, é semelhante, é similar a que a gente encontra em qual item? Assim eu quereria o meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume. Isso aí bate com o Belchior? Essa beleza, essa simplicidade, como uma flor, como um soluço sem lágrimas, bate com o Belchior? Olha o item B. Os poemas são pássaros que chegam não se sabe onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Bate com o Belchior? Olha o C. O Simval estava falando de dadaísmo nesse instante, né? Um dos fundadores do dadaísmo é um rapaz chamado Tristan Tzara. E o Tristan Tzara nos ensina a fazer um poema dadaísta. Olha aí como é que faz um poema dadaísta, se você quiser aprender. Pegue num jornal, pegue numa tesoura, escolha no jornal um artigo com o comprimento que pretende dar ao seu poema. Recorte o artigo. Em seguida, recorte cuidadosamente as palavras que compõem o artigo e coloque-as num saco. Agite suavemente. Depois retire os recortes um a seguir aos outros. Transcreva-os escrupulosamente pela ordem que saírem do saco. O poema parecerá consigo. É assim que faz a porcaria de um poema dadaísta. Mas tem a ver com o Belchior, essa coisa sem noção, anarquista. Próxima. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Tem a ver com Belchior? Olha o item E. Vou lançar a teoria do poeta sórdido. Poeta sórdido, aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. Vai um sujeito, sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito bem engomada, e na primeira esquina passa um caminhão, salpica-lhe o paletó à calça de uma nódoa de lama. É a vida. Olha isso. Imagine que você saiu de casa o casamento daquela prima, a roupa toda branca, muito bem engomada, e na primeira esquina alguém passa e salpica lama na sua roupa. É a vida. O poema deve ser como a nódoa no brim, fazer o leitor satisfeito de si, dar o desespero. Qual é o papel da poesia de acordo com esse poema? O papel da poesia é me tirar do meu conforto. O papel da poesia é me tirar da alienação. O papel da poesia é mostrar para mim algo que me incomoda e que eu preferia não ver.
mas que eu preciso ver. Se eu sou alienado, se eu não enxergo os problemas do mundo, como é que eu vou transformar o mundo? Eu preciso ver os problemas, eu preciso enxergar as mazelas. Claro que quem enxerga sofre, mas sem enxergar não há transformação. Então o poema deve ser como a nódoa no brim, fazer o leitor satisfeito de si, dar o desespero. É a mesma ideia da música, ó. Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa e muito leve. Sons, palavras são navalhas. As palavras são navalhas que cortam a sensibilidade do leitor, porque mostram algo que ele preferia não ver. Então está aí a mesma visão de que a música deve cumprir um papel social e fazer denúncia, e mostrar ao leitor algo que ele preferia não ver. Por isso o item é de herói. Item é de herói. Marina Mendes, estou te esperando em frente ao banheiro. E manda um alô para a enfermagem 2 da EEP Maria José Medeiros. Cadê a enfermagem 2 da Maria José Medeiros? Aí manda um alô e depois fica com vergonha se escondendo. Vamos para a próxima. Comentários, pronto. Muita gente se surpreendeu com o sumiço do Belchior, né? Ah, por que o Belchior sumiu? O que aconteceu? Foi problema financeiro? Foi a mulher que endoidou a cabeça dele? A gente fica procurando um vilão. Às vezes, meu irmão, o cara some só porque cansou. Cansou. O cara cansou da vida que levava, cansou das cobranças, cansou das pressões, percebeu que podia levar uma vida muito simples. Às vezes a gente acha que a vida é muito complicada, quando muitas vezes a gente aqui complica a vida com as nossas ambições, com as nossas ganâncias, com o nosso egoísmo, com os nossos medos, né? Então, o Belchior talvez tenha percebido que podia viver uma vida simples, recluso, lendo, escrevendo, compondo a sua obra, o cara queria traduzir Dante Alighieri, era o projeto em que ele estava envolvido. Então, quem se surpreendeu com o Belchior ter sumido, ter se afastado da vida pública, é porque nunca prestou bem atenção na música dele. Olha essa música, bota o vídeo lá, 5. Vamos ver o Belchior cantando ao vivo, comentários a respeito de John. Antes de colocar, enquanto vai colocando aí, dá só um pause rapidinho. Tem algum adolescentezinho aqui com problemas com a autoridade paterna? Sabe aquele adolescente? Porque eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música, eu tinha 17 anos. E eu era o tipo de adolescente que se incomodava muito com as respostas que os pais normalmente nos dão. Quais são as respostas dos pais? Porque sim, porque não, porque eu não quero. Meu irmão ficava revoltado quando eu dizia algo, quando eu queria algo e a resposta era porque sim, porque não, ou porque eu não quero. Ou então o que é pior, enquanto morar na minha casa, debaixo do meu teto, são as minhas regras. Ficava louco. E aí eu ouvi essa música do Belchior quando eu tinha 17 anos. E cara, quando eu ouvi essa música a primeira vez, a vontade que eu tive foi pegar meu pai e minha mãe, botar em cima da cama e cantar essa música para eles. Olha a letra da música.
Sônia escreve em letras grandes, novo, pelos muros do país. E aí eu com 17 anos, revoltadinho, doido para sair de casa, a vontade era botar minha mãe e meu pai e dizer: saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Ainda bem que eu não cantei, ainda bem que a minha mãe não saiu do meu caminho, porque o tanto de merda que eu fiz com ela no meu caminho, imagina se ela tivesse saído, né? É incrível, cara, é incrível, a gente vai envelhecendo. E quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente vai vivendo aqueles momentos decisivos na vida em que a gente para e pensa: porra, por que eu não escutei minha mãe? Se eu tivesse escutado a minha mãe, eu tinha com certeza trilhado um caminho muito mais fácil do que aquele que eu trilhei. Mas a gente não escuta pai e mãe, né? A gente acha que sabe das coisas, a gente tem que cair, quebrar a cara, fazer merda para tentar aprender, né? E aí demora mais para chegar onde poderia chegar se tivesse escutado o pai e a mãe. Então ainda bem que eu não cantei o Belchior para minha. Mas olha lá, na canção de Belchior tem-se a manifestação da função poética da linguagem, que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem, mais uma de funções da linguagem. Pela análise do texto, entretanto, percebe-se também a presença marcante da função conativa, por meio da qual o emissor transmite informações objetivas. Não, desculpa, eu pulei uma. Imprime à canção as marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos. Atitude pessoal e sentimento é o que? Coloca aí do lado, função emotiva. O item A está falando de função emotiva. Item B, transmite informações objetivas sobre o tema de que trata a canção. Informações objetivas sobre o tema é o que? Função referencial. Busca persuadir o receptor da canção a adotar um certo comportamento. Isso aí é função conativa? É. Persuadir, convencer, influenciar é função conativa. Por isso, C de coisa. Procura explicar a própria linguagem que utiliza para construir a canção. Isso aí é metalinguagem. E objetiva, verificar ou fortalecer a eficiência da mensagem. Isso aí é função que? Fática. Então, item A, emotiva, item B, referencial, item C, conativa, é a nossa resposta, item D, metalinguística, item E, função fática. Nosso colega já chegou aqui para me substituir, então vamos ter que dar uma puladazinha em algumas coisas. Vamos aqui para... vamos logo para a última questão. Questão 10. Vou deixar duas para vocês fazerem aí em casa. Não leve flores. É a última, é a penúltima música, acho que é a 8. Não leve flores. Muito legal essa música. Cante vitória muito cedo, não, nem leve flores para a cova do inimigo. Que as lágrimas do jovem são fortes como um segredo, podem fazer renascer o mal antigo. Não cante vitória muito cedo, não, nem leve flores para a cova do inimigo.
como um segredo, podem fazer renascer o mal antigo. Sim, sim. Tudo poderia ter mudado, sim, pelo trabalho que fizemos tu e eu. Mas o dinheiro é cruel e o vento forte levou os amigos para longe das conversas, dos cafés e dos abrigos. E nossa esperança de jovens não aconteceu. E nossa esperança de jovens não aconteceu, não, não. Antes de eu continuar com a questão, só que os recadinhos do coração. Leandro Arruda tá bombando, a Eliana e a Emília te esperam nas arquibancadas atrás do palco. Leandro Arruda, Eliana e a Emília te esperam nas arquibancadas atrás do palco. Aqui o pessoal da Escola Profissional Joaquim Nogueira, pelo esforço e pela verdade. Parabéns aí, obrigado pela presença do pessoal do Joaquim Nogueira em grande quantidade assistindo aos aulões. E o pessoal do Juarez Távora, mandando um alô aí também para o pessoal do Juarez Távora. Estão preocupados com o curso de massoterapia. Não sei o que está rolando, mas massoterapia é bom, apoio. Serviço de utilidade pública, pois é. Sula Maria Secundino me encontrar na entrada, Marcos Vinícius. Oi, Sara de Souza Oliveira, eu te amo. Vixe. Você quer dar tempo? Na época, o Belchior tem uma entrevista dele no YouTube, em que ele fala que quando ele era jovem lá em Sobral, o primeiro contato dele com a música era pelo sistema de alto-falante da cidade. Então, o sistema de alto-falante da cidade rezava a missa, tinham as canções e os recadinhos do coração. Então o pessoal ficava mandando recados para os outros através do sistema do rádio da cidade. Estou me lembrando aqui agora, né? Então, Sara de Souza de Oliveira, eu te amo. O Inks vai mandar um Loucuras do Coração para sua porta logo logo, viu, Sara? Tem aqui também a Escola Almeida Monte. Obrigado aí pela presença da Escola Almeida Monte. Tem mais aqui que eu leio já. Vamos para a questão. Olha aí. Vamos ler a música para depois fazer a questão 10. Não cante vitória muito cedo não, nem leve flores para a cova do inimigo, que as lágrimas dos jovens são fortes como um segredo, podem fazer renascer o mal antigo. Tudo poderia ter mudado sim, pelo trabalho que fizemos tu e eu, mas o dinheiro é cruel, e um vento forte levou os amigos para longe das conversas, dos cafés e dos abrigos. E nossa esperança de jovens não aconteceu, não, não. Vocês conseguem perceber a crítica que ele está fazendo aí? Eu não vou interpretar porque a questão vai pedir isso. Palavra e som são meus caminhos para ser livre. Eu sigo sim, faço o destino com o suor da minha mão. Bebi e conversei com os amigos ao redor da minha mesa e não deixei meu cigarro se apagar pela tristeza. Sempre é dia de ironia no meu coração. Tenho falado à minha garota, meu bem, é difícil saber o que acontecerá, mas eu agradeço ao tempo. O inimigo eu já conheço, sei seu nome, sei seu rosto, residência e endereço. A voz resiste, a fala insiste, você me ouvirá. A voz resiste, a fala insiste, quem viver verá. Olha que música forte. A segunda estrofe da canção, Não Leve Flores, de autoria de Belchior, revela uma espécie de frustração diante do contexto histórico e social em que a canção foi escrita. Essa frustração também pode ser encontrada em, olha lá, olha a segunda estrofe. Tudo poderia ter mudado sim, pelo trabalho que fizemos tu e eu, mas o dinheiro é cruel e um vento forte levou os amigos para longe das conversas, dos cafés e dos abrigos, e a nossa esperança de jovens não aconteceu.
Lembra que em 1976 o Belchior já está, se eu não me engano, com 29 anos. Quando jovem, o Belchior lutou contra a ditadura, no início da ditadura, junto com outros artistas. Então toda uma geração assistiu à chegada da ditadura e alguns poucos tentaram lutar contra ela, mas foram vencidos por ela e em algum momento abandonaram a luta. O Belchior entende que a luta não devia ter sido abandonada, que era preciso continuar lutando e não se calar nunca diante da opressão. Então a frustração dele é com aqueles que desistiram da luta e que se afastaram das conversas, dos cafés e dos abrigos. A nossa esperança de jovens não aconteceu. É a frustração por ter sido derrotado e por ter visto amigos se afastando da luta. Onde é que a gente encontra isso parecido? Olha aí o item A, trecho de A Palo Seco. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Olha o item B, como o Diago gosta. O que transforma o velho no novo, bendito fruto do povo será. E a única forma que pode ser norma é nenhuma regra ter, é nunca fazer nada que o mestre mandar, sempre desobedecer, nunca reverenciar. Olha a força dessa música numa época da ditadura. O cara em plena época da ditadura dizer, sempre desobedecer, nunca reverenciar. Me lembra muito uma música do Raul Seixas que se chama Sociedade Alternativa. Olha o item C. O que é que pode fazer um homem comum neste presente instante se não sangrar? Tentar inaugurar a vida comovida, inteiramente livre e triunfar. Item D. E hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova juventude está em casa, guardado por Deus, contando os seus metais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. E no item E, no centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca e se cala e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 medo. Qual é o item que revela uma frustração com a sua geração e com a geração anterior? Olha lá, todas as letras são críticas. Todas as letras refletem o seu tempo, mas uma só reflete a mesma frustração com a geração anterior. Olha como elas são parecidas. Tudo poderia ter mudado sim, pelo trabalho que fizemos tu e eu, mas o dinheiro é cruel e um vento forte levou os amigos. Nossa esperança de jovens não aconteceu. Olha o item D. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando os seus metais. Quer dizer, aquela geração que mostrou para o Belchior os seus problemas, os problemas do seu tempo, se retirou da luta, ganhou uma grana e agora está em casa, no conforto e na segurança, contando o seu dinheiro, tendo abandonado a resistência. Então no item D, na famosa canção Como Nossos Pais, o Belchior reflete essa frustração por uma geração que lutou, perdeu, abandonou a luta, mas ganhou um bom dinheiro no meio do processo, ficando famoso, né? Então, vou deixar vocês ouvindo Como Nossos Pais. Deixa eu só ler os últimos recadinhos para a gente finalizar. Olha aí, Ismael Saboia, estamos esperando você na saída atrás do palco agora. Yara, Daiane, Nara e Carol. Manda um abraço para a Júlia Gifone, um beijo para as turmas de finanças, secreto. Um alô para a galera do Liceu Estadual de Maracanaú, salve Maracanaú, obrigado pela presença, vieram um pouquinho de longe. Um alô para a turma do terceiro ano da Joaquim Antônio Albano, estejam aqui ao longo do ano. Enfim, senão a gente passa aqui o resto do dia lendo recado.
Vamos ouvir como os nossos pais. Escutem a letra. Percebam esse clima de denúncia, de frustração com a geração que lutou e perdeu. Não adianta só ouvir e cantar sem refletir sobre o que o Belchior canta, né? Escutem Belchior, pensem sobre o Belchior, se contaminem com esse clima de inquietude e insatisfação permanente do Belchior. Olá, meu grande amor. É muito papel. As coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua, é que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com uma nova invenção. Vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação, e eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, esta lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos. Vamos fazendo cara de aprovado no vestibular aí, por favor. Somos nossos pais. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.